Fique sabendo de tudo o que acontece em nossa região. Acesse altinoshow.com.br. Como nos combinamos, está começando o programa Divan. Hoje é começou o programa Divan. Vamos conversar aqui com Tiago Rodrigues. Vamos chamar de Tiago. Vamos chamar de Tiago. Chamar de Tiago. E chamar de você também. Para que fique mais íntimo. E temos duas às 2h30, de 2h30 às 3h e 3 às 3h30. A partir do momento você pode começar a ligar para entrar no ar, se quiser fazer uma pergunta, né? A gente fica interrogado, só peço que respeite a sua convidada e assim diante da pergunta. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Jadiel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Altinho FM. Queria dizer inicialmente que para mim é uma grata satisfação usar aqui a sua audiência para falar com toda a população de Altinho. Boa tarde. Tiago, Tiago é um pouco ausente de Altinho, ele é ausente pelos seus compromissos. Procurador da Justiça do Estado da Paraíba, há quanto tempo, Tiago? Apenas uma pequena correção, eu sou procurador do Estado. Desculpe, do Estado. É algo bem diferente. Na verdade, a minha ausência física do Altinho se dá em virtude de minhas atribuições profissionais. Mas assim, eu nunca deixei de vir em Altinho de frequentar o município desde criança. E em função do curso que minha vida seguiu, questão profissional, sou procurador de um outro estado, que não é o estado de Pernambuco, é o estado da Paraíba. Então, em razão dessa circunstância, é que eu realmente tenho que me ausentar um pouco do município. Tiago, casado, solteiro? Eu não estava. Não estava. Muito bem. Mas eu filho de 14 anos de idade. Certo. Já foi com 14 anos. 14 anos de idade. Certo. E Tiago é formado em Direito, eu acho. Qual foi a faculdade que você formou? Eu sou formado pela Universidade Católica, no estado de Pernambuco. Tenho pós-graduação e agora estou também fazendo uma pós-graduação, me qualificando esse curso de instituição em direito eleitoral. E sou formado há precisamente 10 anos. 10 anos. 10 anos. Era você sabia você, quando pequeno, o que das fantasias? Eu nunca pensei em qualquer outro curso que não fosse curso de direito. Você é realizado? Bastante realizado. Apesar da pouca idade, ainda são as coisas que eu tenho 34 anos de idade, eu confesso que eu me realizo bastante em minha profissão. Tanto quando eu atuo como procurador do Estado, que é um serviço público, para o qual eu tenho um concurso público, no ano de 2008, como também me realizo no exercício da atividade da advocacia, que eu sou absolutamente apaixonado pela minha profissão. Muito bem, são 2h mais 7 estamos vendo aqui Tiago Rodrigues, o filho do Deus Rodrigues. Tiago já foi da área rural, gosta da zona rural, como é que é? Gosto muito da zona rural, muito embora eu não seja, digamos assim, alguém que frequente muito a zona rural. Mas eu sempre, na minha infância, na minha adolescência, eu frequentei as fazendas do meu pai, do meu avô, e sempre gostei muito da vida rural. Mas em função justamente de eu ter trilhado um caminho de estudo e profissional, realmente também não posso, digamos assim, aproveitar tanto desse prazer que é visitar a zona rural. Agora a sua vida não foi no Recife? Minha vida foi no Recife. Eu sempre morei no Recife. Agora, minhas férias eu sempre passei em Altinho. Desde a infância sempre foi assim. Então foi culpa Petrosulina, né? Na verdade, eu até entendo. Eu sei que é uma brincadeira, mas eu não diria nem culpa. Foi uma questão de responsabilidade da minha família, porque infelizmente, Jardel, é uma realidade de todos os municípios pequenos e pobres, como é o caso de Altinho, que não tem estrutura suficiente para dar uma educação de qualidade para o jovem altinense. Então, em virtude dessa circunstância que não é particular de Altinho, mas quase todo município pobre, então, eu, graças a Deus, tive uma estrutura responsável da meu pai e da minha mãe de proporcionar um estudo de qualidade, um ensino de qualidade, e a única possibilidade que eu teria de ter isso realmente seria morar na capital. E assim eu morei na capital desde o início. Tracei toda a minha vida profissional na capital e toda a minha vida estudantil foi sempre na capital de Pernambuco. Tiago, os anos de sua infância tiveram a mesma oportunidade que você teve? Infelizmente, não.
não, alguns amigos que eu tenho ainda hoje, que eu nutro essa amizade até os dias atuais, infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Isso é uma deficiência do Brasil, o sistema de ensino do Brasil, infelizmente. Alguns amigos que eu tenho de infância tiveram a mesma oportunidade, alguns aproveitaram, outros não, como é da vida. É normal. 2 horas mais 9, residência na zona rural não, né? Nunca residi na Nunca rural. tem uma residência assim, um terreno, alguma coisa, na zona rural não tem. Tenho. Eu tenho uma propriedade, quer dizer, eu digo que é minha, porque meu pai costuma dizer que tudo que é dele é meu. Mas nós temos propriedade aqui, na Cajueira, Fazenda da União também. E, como eu disse anteriormente, eu frequentei. Agora você é Altinho. Todas as semanas você é Altinho? Toda semana eu estou em Altinho, não necessariamente nos meus finais de semana, mas regularmente eu estou no município, faço isso realmente porque gosto. Você não tanto, né? Sentar em Na verdade, o meu irmão mais velho, que inicialmente era o que mais era apaixonado pelo município, ele estava realmente por causa dele. Ele vem menos aqui. Agora o meu irmão mais novo, Arthur, ele sempre está aqui. Ele vem tanto quanto eu, ou até mais do que eu. Sempre está aqui. Então você é um pouco desse, não? 2 horas mais 10, estamos conversando com o Tiago Rodrigues. Tiago pergunta, às 2h30 você pode conversar. Tem muita coisa a conversar com o Tiago, muita coisa daqui a 3h30. Vamos entrar um pouquinho na política nacional, vamos entrar um pouquinho na parte de direito mesmo, onde ele realmente assiste no dia a dia. Tiago, se você não fosse a medicina, você já teve uma. Nem que você que não foi direito, sobre o que você queria. Mas se fosse direito, você faria o quê? Embora eu admire a medicina, a ciência médica, inclusive a minha mulher, ela é estudante de medicina, deve se formar dentro de alguns anos. Admiro muito a profissão médica, sei da necessidade, da essencialidade do profissional médico na vida social, mas talvez fosse a última profissão que eu faria na minha vida. Não me identifico com as ciências que circundam em torno da medicina e jamais pensei em fazer medicina. Sempre pensei em fazer direito. Se não fizesse direito, sinceramente não saberia o que fazer. Mas certamente não seria medicina. Porque normalmente a gente brinca com a profissão quando criança. Fantasia, na verdade. A questão da profissão, eu atribuo essa solidificação na minha cabeça desde a adolescência pelo curso de Direito, se deu muito em razão, eu acho que do meu pai. Meu pai sempre contava pra gente que, embora seja engenheiro, ele sempre teve vontade e se arrependeu de não ter feito Direito. Então eu sempre ouvia esse tipo de coisa, e eu acho que eu comecei a me contaminar com esse sentimento que eu confesso a você, eu não me lembro de um outro curso que tenha despertado qualquer interesse meu. Eu penso, na verdade, em algum outro curso que seja paralelo, que possa associar ao meu curso, como por exemplo, na minha atividade profissional, como a gente trabalha muito, aí eu falo do escritório da advocacia, da minha atividade privada, como nós trabalhamos muito com o município, prestando assessoria versus a gente aqui, inclusive no Nordeste Pernambucano, então é necessário um conhecimento contábil. Não sei se você consegue compreender, já que atuamos com Tribunal de Contas, com questão de direito administrativo, então a questão contábil ela está muito arraigada dentro da advocacia que eu me proponho a fazer. Então, eu até penso algumas vezes em fazer um curso, mas não para substituir, apenas para auxiliar o curso que eu fiz, que foi de Direito. Qual a importância da sua profissão para as pessoas? Olha, o advogado, ele tem a essência do advogado, ele está na própria Constituição. Aí eu estou falando da advocacia privada que eu exerço. O advogado é essencial à administração da justiça, tal qual está na Constituição Federal. Todos nós precisamos de um contraditório, de ampla defesa, que são garantias constitucionais, e quem tem o papel de assegurar essas garantias é o advogado. Você tem de um lado, digamos, num processo crime, você tem o Estado imparcial, que é o juiz, você tem o Estado parcial, que é o órgão acusatório, o Ministério Público, e você tem que ter, para você completar essa pirâmide, você tem que ter o órgão de defesa, que nesse caso é o advogado. Então daí a necessidade, daí a essencialidade do advogado. Qual a referência do seu pai para você? A referência do meu pai começou
desde profissionalmente, como eu falei anteriormente, ele já influenciou, digamos, na escolha ou na formação da minha convicção em relação à profissão. E sempre foi um motivo de orgulho e de espelho na questão moral, né? E sobretudo agora que o Brasil está vivendo uma crise ética e moral enorme, então eu tenho uma responsabilidade enorme dentro da minha família. Eu carrego no meu sobrenome, no meu sangue, essa responsabilidade. A responsabilidade do meu pai e a responsabilidade do meu avô, sobretudo. Então, ele tem essa responsabilidade na minha vida e eu procuro me espelhar nele, sobretudo nessas questões de índole moral, de ordem ética também. Ô, Tiago, como é que você se sente? Qual o sentimento de você ser neto de Júlio Rodrigues Filho, uma referência moral de Altinho e de toda a região, acredito? Reforço o que eu acabei de dizer. Pende sobre minhas costas uma responsabilidade muito grande de ser filho de Petrus, de ser neto de Júlio Rodrigues, de uma grande liderança, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo como político, porque quando ele faleceu eu era jovem, muito novo, era criança, 1 ano, 2 anos de idade. Mas assim, é uma boa responsabilidade. É uma responsabilidade que faz com que eu sempre pavimente meu caminho pensando nos meus antecedentes, né? No meu pai, no meu avô. Então, toda conduta que eu tenho na minha vida, eu sempre procuro me perguntar intimamente: se eu praticar aquele ato, se eu realizar aquele determinado fato, o que diriam de mim, meu pai, minha mãe, meu avô? Então, isso para mim digamos, é um fardo, mas na verdade é um bom fardo. É algo que eu levo na minha vida assim, com muita segurança, e espero, durante toda a minha vida, seguir dentro desse princípio que, na verdade, forma o patrimônio político, o patrimônio, como é que eu diria, de caráter da minha família. Hoje administrar uma cidade não está fácil, e a gente seguir essa moralidade realmente também não é fácil, dentro do contexto político como está acontecendo hoje. A gente traz seu avô, que é lá dos anos 80, que foi prefeito demais, já é totalmente uma cultura diferente para de hoje. Eu acho que essa questão, né, Tiago, de redes sociais, por exemplo, antigamente o que eu pude dizer alguma coisa era que ele dizia meio, tudo bem. Mas hoje você tem redes sociais que você pode publicar, ele disse isso, ele falou isso, para 2.000, 3.000 pessoas. Agora, a importância, o direito, a proibição de advogado, por exemplo, esse contato com as redes sociais, há um cuidado muito forte nisso, né, Tiago? Com certeza, com certeza. O direito, por ser uma atividade social, procura regulamentar todo tipo de atividade. E essa mesma atividade, essa quantidade de informações que nós temos, que são veiculadas através de internet e redes sociais, também são reguladas pelo direito. Tanto que, se houver excesso nos comentários que se faz, porque todo mundo tem liberdade de expressão, sim, mas todo mundo também responde por aquilo que fala, então, e por aquilo que escreve. Então, o direito também tenta regulamentar isso aí. O direito cibernético, que é uma coisa moderníssima, também tenta regulamentar essas questões. Travar ou punir determinados excessos que são praticados dentro das redes sociais, de várias formas. Inclusive, por exemplo, nós estamos agora num momento já de tensão, de tensionamento eleitoral. A própria legislação eleitoral, ela procura regulamentar esse período pré-eleitoral. Entendeu? Então, algumas questões que são veiculadas na internet, que se a luta do direito poderia inclusive caracterizar um ilícito, por exemplo. Então, na verdade, é essa relação que o direito tem com as mídias sociais, com a internet. Regulatório. Tentar regulamentar o direito de expressão, a liberdade de expressão que todos têm. Muito bem. Cadê aqui meu horário, rapaz? Subiu o horário aqui, ó. Olha no computador, tá aqui. 2h20, 2h18 aqui. 2h18, então entrevistando Tiago Rodrigues. Tiago, ainda dentro do direito, acho que vai trazer mais coisas lá na frente. Se soubesse que ia ser tanto direito, eu tinha estudado um pouquinho mais. Mas o direito, eu não vou trazer tanto direito, mas pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu gosto de falar do direito. Você sempre se sentiu um estudioso desde criança? Não, de forma alguma. Eu era exatamente o contrário disso. Durante o primeiro... Mudou agora a lei. Só uma observação. O divã é justamente essas coisas. Tem pergunta e sai pergunta, ao mesmo tempo são perguntas diferenciadas, ao mesmo tempo a mesma pergunta. São divã. Olha, a gente
sempre dá uma controlada geral. Eu até ia falar, eu não sei se fala mais isso, porque a LDB, ela modificou um pouquinho as questões, mas até a quinta série, eu era um aluno, digamos, arredio. Eu passava a pulso, no final do ano sempre era uma confusão, era um problema dentro de casa. Meu pai costumava dizer, para correr atrás de uma bola, esses meninos correm, agora se for atrás de um livro, não dá um passo. E eu fui assim, na verdade, até a 8ª série. E eu dizia, inclusive, que é uma questão até curiosa, eu não sei se meu pai recorda disso aí, eu até dizia o seguinte, a partir do primeiro ano científico, que agora eu acho que não é mais primeiro ano científico, mas na minha época era primeiro ano científico. Eu vou começar a partir do primeiro ano científico, traçar, pavimentar o meu caminho profissional. E aí eu vou mudar. Primeiro, segundo e terceiro ano. E nesse primeiro ano científico, meu pai, que é meio cético, ele não acreditava. Isso é impossível. Que a pessoa venha, né, numa vida desregrada, até a 8ª série, desregrada do ponto de vista dos estudos. Chegar de repente no primeiro ano e, né, começar a estudar, ter uma atividade mais concentrada. E a partir do primeiro ano, eu disse que ia fazer isso, aí ele me lançou um desafio. Um desafio, entre aspas, né? Ele disse, se você fizer isso, eu não sei se ele chegou a dizer com essas palavras, mas ficou implicitamente, eu entendi que ele ia me dar um prêmio. Ou seja, condicionou. Algo desse tipo. E no primeiro ano científico, eu fui para um colégio de referência no Recife na época, era um colégio já voltado para vestibular, já voltado para essa questão da disputa educacional, disputa dentro do meio estudantil mesmo. E eu também me surpreendi quando num raio de, eu não sei precisar, mas de quase 1000 alunos, eu fiquei em primeiro lugar, dentro das provas que foram no ano. E ele me deu um presente, ele disse, pronto, eu prometi, agora eu vou ter que cumprir. E eu nunca fui um jovem barato, sempre gostei do que é bom. E ele se arrependeu, porque ele disse, o que é que você quer? Eu disse, eu queria um relógio. E a gente foi no shopping, acho que na loja mais cara que tinha em Recife, lá, ele disse, eu quero esse relógio. E ele chegou para mim e disse o seguinte, eu vou lhe dar porque eu prometi, porque o relógio realmente era caro. Até hoje eu sou apaixonado por relógio. Se eu vou lhe dar o relógio porque é caro, mas esse relógio não vai passar no seu braço um mês. E eu tenho um relógio até hoje. Ele nem funciona, ele funciona mais, mas ele está lá guardado. Então, é a prova. Em algumas partes ele errou, né? Imaginou que na linguagem popular o cara, pau que é torto, morre torto. E na verdade não, o ser humano ele tem suas mudanças. Ou que ele piora, ou que ele melhora, mas é mutante. O ser humano é mutante, ele muda a cada momento. E às vezes os pais não acreditam muito nisso. A mudança é necessária. É necessário, como é necessário? Sempre é necessário. E a turma tem medo de mudança porque está acomodada, né? Isso. A mudança traz muito isso. Sim, aí permanecendo, aí você aí depois entrou já no vestibular, como foi essa? Fiz o vestibular, e aí entrei na faculdade. Durante a faculdade eu ainda fiquei um pouco desfocado, para ser bem franco, fiquei um pouco desfocado porque, enfim, coisas da vida mesmo. Logo no início da faculdade fui surpreendido com a gravidez da minha namorada, que veio meu filho. Certo. Então, num momento ainda muito precoce da minha vida, que eu não tinha estabilidade alguma do ponto de vista financeiro nem profissional, estava começando a minha vida. Então, eu acho que no primeiro ou segundo, talvez no primeiro período da faculdade, ou no segundo, foi que veio a gravidez. Claro que no momento é uma coisa assim, a pessoa se não sabe qual vai ser o futuro, fica com medo, mas hoje eu vejo que foi talvez a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir dali reforçou a necessidade que eu tinha de me solidificar profissionalmente. Então fiz uma faculdade, digamos, dentro de um nível razoável, nem fui a excelência, nem fui o pior dos alunos, e aí veio meu pai, que talvez nem saiba a importância, mais uma vez, da minha qualificação profissional, que ele talvez nem se lembre, talvez nem saiba, que você está vendo agora. Foi que quando eu me formei, exatamente da minha formatura, eu me lembro que inclusive eu fui escolhido para ser o orador da turma. E exatamente do dia da minha colação de grau não, exatamente do dia do baile de formatura até a prova da OAB, foi um intervalo de 29 dias. Eram 29 dias. Pouco antes da minha formatura, acho que um dia antes, a gente estava jantando e eu ia fazer a prova da OAB, porque antigamente, no tempo do meu pai mesmo, a prova da ordem
Era coisa fácil. Qualquer um que fizesse passava. E de uns tempos para cá o negócio engrossou o caldo. Ficou um negócio mais difícil. A OAB começou a puxar muito, começou a funilar, porque se dizia na época, comparava muito a faculdade de Direito com a faculdade de Medicina. Que dizia o seguinte, e eu concordo. O médico, quando ele terminava a faculdade de Medicina, ele já estava meio que preparado para o mercado de trabalho. Agora, nenhuma faculdade de Direito no Brasil era capaz de preparar o aluno para que ele saísse da faculdade preparado para o mercado de trabalho. Fazia essa diferenciação. Então, a OAB, atenta a isso, ela começou a funilar. Ela começou, eu vou soltar aqui na graduação, durante o período de faculdade, mas todos que se formaram, porque quando você se forma em Direito, você não é absolutamente nada. Você é bacharel. Quem se forma em Medicina é médico, já está apto a uma atividade profissional. O bacharel... Você sai sem profissão, na verdade. Sai sem profissão. É só um bacharel. Ele precisa ter a OAB, para você passar numa prova da OAB, para que ele possa ser advogado dentro do concurso. E aí ele disse a mim o seguinte, não, Tiago vai passar na prova da OAB, não é possível que não passe. Ele até disse assim, a prova da OAB é feita essas provas que você faz para ter a carteira de motorista. Qualquer um passa. Quando ele disse aquilo para mim, despertou, eu digo, meu Deus do céu, vou ter que realmente estudar muito para passar na prova, né? Porque ele não sabia que o negócio já não era tão fácil, já era difícil. E aí eu contei, por isso que eu sei, foram 29 dias. 29 dias. E eu fiz um calendário de estudo, todos os dias eu estudei, eu acho que foi o período que eu mais estudei na minha vida. Estudei muito, muito. Inclusive, quando eu fiz a prova, eu estava muito temeroso com o resultado da prova, conferi o gabarito informalmente com alguns amigos que fizeram a prova, e na conferência informal do gabarito, eu ia ter uma nota de 6, que era o limite para você passar. E aí eu terminei a prova e vim imediatamente para o Altinho, que era um domingo, vim para o Altinho e fiquei até com dor de cabeça, com medo. Porque, segundo o gabarito informal, se eu errasse uma questão, eu já estava fora. Não ia ser advogado, né? Ia surpreender negativamente minha família, que achava que era uma coisa fácil. Mas aí eu me surpreendi positivamente, porque minha nota não foi aquela. As pessoas que me passaram o gabarito informal erraram. Meu gabarito estava correto, minha nota eu passei com muito conforto na OAB, entendeu? Uma nota bem razoável, enfim. E aí, mais uma vez, teve essa importância também, porque naquele momento que houve aquela cobrança, né, e indiretamente é uma cobrança, eu procurei me esforçar, me dar o máximo para tentar corresponder. Quando você terminou, você já fez quando você terminou Direito, fez a OAB e o concurso público do Estado da Paraíba? O concurso público foi o seguinte, assim que eu me formei, eu tinha a paixão, como disse, pela advocacia, pretendia exercer a advocacia. Só que não é fácil. Todo estudante de Direito, toda pessoa que conclui uma faculdade e que faz um OAB, sabe que o mercado de trabalho não é tão fácil como aparenta ser. E eu comecei a dar os primeiros passos na advocacia, mas vi que eu ainda estava um pouco perdido. O mercado de trabalho não estava tão aberto como eu pensava que era. Então, eu procurei dar uma estabilidade na minha vida. E essa estabilidade veio através do concurso público. Eu parei um pouco, aquela velha história. Eu dei um passo atrás para que pudesse dar 2 passos à frente. Parei um pouco da atividade da advocacia e fui estudar. E projetei essa questão dos estudos do concurso público da seguinte forma, como eu oriento algumas pessoas que estão fazendo concurso público, que é bastante interessante. Eu procurei primeiro fazer um concurso intermediário. Um concurso que me permitisse ter uma estabilidade e que me desse tempo suficiente para eu estudar para um concurso maior. E foi isso que eu fiz. Eu estudei para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que foi de oficial de justiça, passei logo em seguida. Graças a Deus também eu não tive muito problema com o concurso, assim, eu estudei, rapidamente passei, graças a Deus, passei no concurso de oficial de justiça e continuei estudando, porque eu queria um concurso maior. Um concurso que me permitisse exercer a advocacia. E o único concurso que permitia, naquele tempo, exercer a advocacia, hoje também, é o concurso de procurador do Estado. Eu só não posso exercer a advocacia contra o Estado que me remunera, que no caso é a Paraíba. Então eu fui fazer concurso para a Procuradoria, que eu queria Procuradoria do Estado, ou então Procuradoria do município do Recife. E aí passei. Em 2008 ou 2009, eu passei no concurso da Procuradoria, saí fui chamado com 2 anos depois, eu acho, saí do cargo de oficial e assumi o cargo de procurador do Estado. E fazendo também uma referência que, quando eu cheguei
no Tribunal de Justiça, uma pessoa que me deu um apoio enorme para mim dentro do Tribunal de Justiça foi o desembargador Antônio de Melo Lima, daqui de Altinho. Muito. Não tenho nem autorização dele para falar isso, mas eu tinha ele como um padrinho. Ele era meu padrinho, alguém assim que eu confiava muito. Quando eu tinha alguma dúvida lá, eu perguntava a ele. Inclusive, ele me levou a um carro comissionado lá também. A influência dele, a força que ele tem ainda hoje no tribunal, me permitiu ter uma posição melhor dentro do próprio Tribunal de Justiça, que me permitiu, inclusive, conhecer pessoas que hoje fazem parte do meu network, inclusive dentro do estado de Pernambuco. Certo. E eu agradeço isso aí também. E sua competência também, né? Tem uma pessoa muito aberta, doutor Antônio. Agora, 2 horas mais 30 minutos de muita conversa, de boa conversa, e como é boa de conversa. No bloco, no divã, quem conversa mais é o entrevistado. Eu conheço menos, eu falo menos. Seu filho, hoje, em relação a você quando era pequeno, que estudava pouco, como é que é ele? Ele estuda. Meu filho está no. Agora mudou. Ele está no que antigamente era a 8ª série, agora é o 9º ano do ensino médio. Comparando com o que eu estudei na 8ª série, ele está pelo menos 100 vezes na minha frente de estudo. Bom, diferente. Ele estuda bastante e assim, eu cobro muito dele. Cobro dele e posso cobrar, porque ele me viu, como ele surgiu na minha vida muito cedo. Então, por exemplo, a diferença de idade minha para o meu pai é uma diferença bem considerável. Eu tenho 34, meu pai tem 69. É uma diferença grande. Eu tenho 34, meu filho tem 14. Nossa diferença é apenas 20 anos. Então ele pegou, enquanto ele estava estudando lá para o colégio, ele fazendo aquelas tarefas do colégio, eu estava estudando para concurso público. Ele me viu estudar. Então eu posso dizer a ele, olha, faça o que eu fiz. E ele me viu fazendo. Isso é mais fácil. Tanto ele me viu estudando, como ele via também a mãe dele estudando para medicina. Então ele assimila isso de forma mais fácil. Porque não tem hipocrisia alguma. Eu posso dizer, olha, faça isso porque eu fiz. E ele sabe também que eu não era bom aluno até a 8ª série, não minto para ele, não. Ele sabe muito bem disso. Só que eu disse a ele, eu tive que estudar bem mais do que eu teria estudado se eu tivesse sido um bom aluno ao longo de todo o ensino médio. Então eu tento cobrar dele um pouco disso aí, e inclusive ele já definiu até a profissão que ele vai seguir. Sem qualquer influência, sim. Ele também se apaixonou pelo direito. Certo. Eu não sei como, mas... Legal. Referência do pai, né? Referência do pai. Você não falou na sua mãe, eu não perguntei da sua mãe não, né? Sua mãe mora aqui, se mora fora? Minha mãe é aposentada como professora do estado de Pernambuco e também teve, parecido comigo, também teve que trilhar a carreira profissional em Recife. Ela mora em Recife hoje, com meu pai. Agora, a sua mãe é de Altinho mesmo? É de Altinho, nascida na terra que hoje é Ibirajuba, que à época era Altinho. Altinho era maior, certo. O município de Altinho, atualmente falando, era maior. Então ela é altinense, só que a terra que ela nasceu, hoje, que à época era Altinho, hoje é Ibirajuba. E Balcocheiro, né, Pedro? Você tem... Como? Pisci. É um sítio. Pisci não vai. Mas é um sítio de Ibirajuba. De Ibirajuba hoje. Era de Altinho antes. Era de Altinho. De Altinho. Vamos dar uma entradazinha rapidinho aqui no... Rapidinho não, vamos entrar agora meia hora conversando um pouquinho sobre direito. Tem assistido um pouquinho de direito, né, mas para saber o que eu vou perguntar, mas tudo bem. É uma opinião. Em relação à idade penal, maioridade penal? Sim, maioridade penal, isso. Do sujeito, do adolescente, está com 18 anos, baixa aí para a sua responsabilidade para os 16. Qual a sua opinião como jurista? Veja, eu tenho uma opinião que ela é flagrantemente oposta ao do meu irmão. Meu irmão até teria mais gabarito técnico para falar disso aí, porque meu irmão é da área penal. Sim. Meu irmão se formou também, um pouco mais, ele é mais velho do que eu, então se formou primeiro do que eu. Também hoje vive no mundo do direito, só que meu irmão traçou um caminho um pouco diferente. Meu irmão é até talvez mais jurista do que eu. Aliás, ele é jurista porque ele é um estudioso do direito. Ele é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco em Direito Penal e agora está no doutorando em Direito Penal também. Então, esse é o ramo de atuação dele. Por exemplo, meu irmão, a esse respeito, ele tem até livro falando essas questões, as teorias dele. Mas a esse respeito dessa questão da maioridade penal, ele é flagrantemente contrário à opinião a minha, por exemplo, porque eu acho que realmente deveria haver redução. Esse critério puramente cronológico, essa questão puramente do nascimento, ela não é suficiente para você aferir a culpabilidade do agente que pratica um determinado delito.
e dá uma sensação de injustiça. Porque, inclusive, eu me lembro que na faculdade, a gente estudando essas questões, é um negócio muito mecânico que você tem dificuldade de acreditar. Exemplos que doutrinadores de livros dão a esse respeito é o seguinte: um jovem de 17 anos pratica um determinado fato, mata alguém. Se ele tiver 17 anos, 364 dias, ele não responde pelo Código Penal. Ele vai sofrer um ato infracional, vai sofrer uma medida socioeducativa, mas não vai sofrer uma pena, nem vai responder a um processo penal. Se um jovem tivesse praticado esse mesmo fato, esse homicídio, esse assassinato, após a meia-noite, quando ele já tinha os 365 dias completos fazendo 18 anos, aí ele responde pelo Código Penal com toda a voracidade do direito penal. Isso é que eu não aceito, porque o direito, ele deveria avaliar naquele momento se aquele jovem de 17 anos, ele tinha a noção do que ele estava fazendo, porque daí é onde você tira a culpabilidade dele, e se ele tinha condições psicológicas de se portar de acordo com a consciência que ele tinha naquele momento. E não essa questão puramente de idade. Então, há inclusive doutrinadores alemães que falam nesse assunto, que adotam um critério mais maleável a esse respeito. Se a gente for, por exemplo, no direito penal dos Estados Unidos, que é uma referência também, dos Estados Unidos é uma referência também nessa área, há jovens de dizer que são 3 amigos. Eu não sou a favor de uma caça às bruxas, pegar uma criança e jogar dentro da cadeia. Não, é preciso tentar ressocializar. Agora, há determinadas situações, determinados crimes, que você tem que punir de forma mais severa. E você não pode passar a mão na cabeça porque o jovem tem 17 anos e 11 meses. Então, eu tenho essa opinião. Inclusive, eu assisti a sessão do Senado, acho que foi no Senado na época, recentemente, agora em 2015, fui até o fim, porque o Brasil teve, no meu entender, uma oportunidade grande de reduzir essa maioridade para 16, que eu acho que era mais condizente com a nossa realidade social. Hoje você vê muitas quadrilhas aí que usam justamente esses menores para executar o que diríamos direito núcleo do tipo, praticar aquela conduta criminosa, porque sabem que ele não vai responder pelo Código Penal. Ele vai sofrer uma medida socioeducativa e que, se eu não me engano, não é a minha área de atuação, se eu não me engano, a medida socioeducativa que mais longa é de 3 anos. Então, assim, eu acho que isso aí dá uma sensação de injustiça muito grande, e o Brasil teve essa oportunidade, o Congresso Nacional teve a oportunidade de alterar a Constituição Federal, reduzindo essa maioridade, que eu acho que também não significa que você vai aplicar o Código Penal a qualquer criança. Tem que ter realmente um limite, mas eu acho que esse limite, no meu entender, poderia ser um pouquinho mais reduzido. Ô, Tiago, você não acha que a lei, né, um pouco dá muito espaço, muitas brechas, para mesmo que não seja de menor, para passar a mão, entre aspas, no sujeito que pratica um ato ilícito? Depende muito eu acho que nós temos, digamos assim, normatividade suficiente tanto na Constituição como no Código Penal para você punir os criminosos de forma bastante eficiente. Agora, realmente, bons advogados, eles conseguem encontrar algumas brechas que favorecem fatalmente, e ainda bem que há essas brechas para os advogados, eu estou falando, né? Porque eu falo isso também, o direito se resume à questão criminal. Então, toda a área do direito também há algumas brechas. Realmente, o direito, ele é lacunoso. Ele deixa espaço para que haja interpretação dúbia. Recentemente, a gente viu o Supremo Tribunal Federal, no meu modesto entender, não sou nada perto dos ministros, dá uma interpretação totalmente na contramão do que estatua a Constituição Federal, literalmente, que foi a questão da presunção de inocência. A Constituição Federal assegura a todos a presunção de inocência, está na Constituição Federal, está no artigo 5º da Constituição Federal, algo que é imutável. Pra você ter uma ideia, nem o legislador, nem o Congresso Nacional, a unanimidade, pode alterar uma norma desse tipo. Então, garantindo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí você vem o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é o órgão republicano que tem o dever constitucional
de velar pela incolumidade da Constituição Federal, e o Tribunal Federal vem e diz que a presunção de inocência ela só vai até o 2º grau de jurisdição. O que significa dizer, em outras palavras, o sujeito ele é condenado, ele sofre uma sentença penal condenatória em 1º grau de jurisdição. O sujeito entra com recurso, o recurso vai para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, a sentença é mantida, ou seja, sai um acórdão do Tribunal de Justiça confirmando a sentença, ou seja, condenando ele a uma determinada pena. Só que quem for condenado pelo Tribunal de Justiça ainda tem a possibilidade de recursos para Brasília, para o STF, para o STJ, há vários outros recursos, de maneira que a decisão, o acórdão do TJ não transitou em julgado. Você está me entendendo? Estou entendendo, sim. Só que para o Supremo Tribunal Federal, a partir de agora, quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Federal, no Federal da gente aqui da 5ª Região, der uma sentença, proferir um acórdão condenatório, a pessoa já pode ser encarcerada. Entendeu? A pessoa já relativizou a presunção de inocência. Aí você pode perguntar, mas e não fica também uma sensação de impunidade, porque o cara condenou, matou e vai ficar em liberdade? Olha, a gente tem outros mecanismos dentro do direito para fazer com que uma pessoa que seja nociva à sociedade permaneça presa durante o julgamento, sem você ter que reescrever o texto da Constituição, sem que você tenha que violar o texto da Constituição. Então, o direito tem dessas coisas. Ô Tiago, agora o direito, de certa forma, as leis são interpretáveis diferentes. Vou dar um exemplo. Já que estamos na Páscoa, estou falando de julgamento de crime. Deixa eu trazer uma coisa interessante. Eu moro em Caruaru, um exemplo. Eu fui julgado em Caruaru e a justiça local me puniu. Eu recorro para a 2ª instância, que é no Recife, 2ª instância. Chega lá, interpreta diferente, ou puniu também. Eu vou para a 3ª instância, aí ele não me puniu. Por que a justiça? É diferente isso? Como é que é? A lei é diferente em relação a isso? Eu vou tentar explicar da forma mais... Município, Estado e Federal, a União. Isso é uma questão que no direito chama-se hermenêutica jurídica. Me dá uma sensação que está desfazendo do local. Vamos lá, que é o Ministério Público local, aí vai para o tribunal, por exemplo, aí lá sei tudo que foi feito aqui. E o sujeito está errado mesmo. E aí? O que é isso? Me parece que você seria a favor do entendimento do Supremo, dessa questão da... Não, mas... Agora, eu estou trazendo isso aqui só porque é um entendimento, para que a gente possa entender melhor como isso chega até lá e qual a diferenciação. Só um detalhe que eu tenho que reforçar para não ficar mal entendido. Não é que eu seja contra a possibilidade de o sujeito ser preso a partir de um acórdão do Tribunal de Justiça. Certo. Eu sou a favor que seja encarcerado, se for o caso. O que eu não concordo é com a interpretação que o Supremo deu da Constituição Federal, que entra justamente o que você falou. Porque o direito, talvez por isso ele seja tão belo, ele proporciona diversas interpretações. É possível que, se meu irmão estivesse aqui, olha, só para você ter uma ideia, eu estudei consideravelmente para concurso público. Eu fui assistir a defesa da tese do meu irmão de mestrado. Eu fui assistir a defesa da tese do meu irmão. Quer dizer, sou um cara da área que estudei, fiz a mesma faculdade que ele, estudei direito, estudei também direito penal. Claro que eu não estudo direito penal tão forte porque não é minha área de atuação. Fui assistir a defesa de tese dele do mestrado, eu simplesmente não entendi nada do que ele falou. Eu entrei e saí e disse, estão falando outro idioma, que não é o português. Citaram doutrinadores que eu nem sabia quem eram. Eu passei pela faculdade, estudei 5 anos na faculdade, devo ter estudado mais uns 2 anos para concurso público, e sequer conhecia o nome dos doutrinadores. E li alguns. Então, assim, a hermenêutica jurídica ela possibilita várias interpretações. Vigia, não sei se isso é pertinente falar, não sei se... Não quero que soe pedante, que são termos em latim que se usam, são tradicionais no direito. Mas um princípio que era inclaro e cessate interpretatio, que significava o quê? Para nada não precisa interpretar. Diante de um texto claro da norma, não haveria interpretação. E a própria jurisprudência brasileira afastou esse princípio. Em outras palavras, significa que toda norma ela está sujeita, está passível à interpretação. Então, esse sistema recursal, como você falou, brasileiro, eu acho que é um sistema que favorece o amadurecimento de uma decisão.
Você tem um juiz, isso não é demérito para a justiça local, que deu uma sentença, eu não vejo como demérito, não vejo. Proferiu uma sentença, a sentença foi mantida, foi reformada pelo Tribunal de Justiça, foi mantida ou reformada pelo STJ, pelo STF, isso faz parte do sistema. Porque você tem uma decisão singular proferida por um juiz de primeira instância. Dentro do Tribunal de Justiça já existe uma possibilidade, digamos assim, a possibilidade de erro já é mais reduzida. Por quê? Porque você tem um órgão colegiado. Então, as pessoas discutem mais aquela questão entre os próprios pares do Tribunal de Justiça. Então, já é uma decisão talvez mais discutida dentro do próprio tribunal. E ainda assim, há a possibilidade de recursal, e lembre-se, isso é um direito que tanto Jardiel tem, como Tiago tem, como qualquer outro cidadão brasileiro tem esse mesmo direito. O direito a um sistema recursal que permita que uma determinada decisão ela seja avaliada em diversos níveis, em diversas esferas, até chegando a Brasília, se for o caso. Porque, vejam, não é todo tipo de recurso, não é todo tipo de decisão que está sujeita a um recurso para o STJ ou para o STF. Mas aí é uma questão assim que é tão complicada, seria uma questão muito técnica que eu acho que eu nem conseguiria assim, me fazer entender com tanta clareza, porque entraria muito digamos assim, no âmago mesmo do direito e seria realmente complicado. Mas não é toda decisão, por exemplo, proferida por um órgão de segunda instância que pode alçar a cognição, por exemplo, do STJ ou do STF. As pessoas, na boca popular, dizem assim, isso é questão financeira, se der muito dinheiro, se comprar, se fizer isso funciona, Tiago? Não, desconheço. Isso aí é coisa popular, eu já ouvi falar muito, inclusive em Altinho. Porque fulano gastou não sei quanto, porque teve uma decisão. Não. Eu acredito ainda nos órgãos da justiça, acredito no Poder Judiciário, acredito muito no Ministério Público, em todos os níveis do Ministério Público. Isso é uma questão que pode até acontecer, mas assim, particularmente eu desconheço esses trâmites dentro dos tribunais, dentro de Pernambuco, e em nenhum outro tribunal, na Paraíba também desconheço. Agora, se você tem um pouco mais de uso, você tem condição de contratar um advogado, entendeu? Um advogado um pouco melhor, um advogado especialista naquela determinada área, e aí possibilita que ele faça um estudo mais concentrado, uma coisa mais densa, e que encontre algumas brechas. Então não existe esse negócio de presenteação para ninguém? Não estou dizendo que não existe. Até acho que deve existir, em algum momento existiu, mas isso não é uma coisa que eu tenha participado em qualquer momento da minha vida disso aí. Tiago, em relação voltando à idade que você concorda que desça dos 18 para os 16, mas a gente com 16 anos, eu escuto muito as pessoas dizendo assim, esse rapaz, ele já vota. Se ele já vota e assume uma responsabilidade, por que não assume a mesmo? Mas para mim votar, não sei se você está nessa via aí, dessa responsabilidade, mas eu não concordo, porque o sujeito vota em um aprendizagem político. É totalmente diferente da moralidade. Você está muito nessa via, já que ele vota, ele tem que assumir seus compromissos? Veja, eu vejo a responsabilidade do voto, ela é enorme. É uma arma que o cidadão tem sinceramente, Jardiel, eu acho que é muito importante o voto. Eu não desmereço o voto por ser só um voto. Só um voto não vai alterar. Mas assim, analisando o quadro hoje do nosso governo que eu falo é o governo nacional. Sim. O governo do PT, da presidente. O que favoreceu isso aí foi o nosso voto. O voto de um jovem de 16 anos, ele tem igual valor ao voto que é facultativo, ao voto de um sujeito presidente do Tribunal de Justiça, de um juiz de direito, de um promotor, de um procurador. É o mesmo voto. Então, assim, eu analiso o voto com importância incomensurável, sobretudo numa república democrática como é a República Brasileira. Agora eu concordo que seja o mesmo voto, agora eu não concordo que seja reconhecido igualmente a todos. Não, eu não entendi. Quando você fala que o voto dele é importante, é interessante, igual o presidente da República, igual o rico, o pobre, não importa, né? Mas aí eu acredito que às vezes não é tão reconhecido. Igual, olha, alguém está me apoiando, Tiago está me apoiando. Não, eu entendo. Você entendeu? Então eu acho que esse reconhecimento de José lá do Brejo, depois de Cabeleira, lá em cima, e nem todo mundo tem o mesmo dom de bater nas sujas daquele homem sábio
e uma piaba com ele. É verdade. Então, assim, são poucas essas pessoas. É verdade. Tiago, analisando, vou fazer uma analogia geral. A política brasileira, desse negócio, Lula é caçar, ou Lula vai ser ministro ou não vai, um advogado diz uma coisa, Sérgio Moro, que eu até particularmente achei interessante uma coisa, mas discordei. Isso é uma coisa pessoal minha. O juiz federal. Quem sou eu para discordar dele, mas eu vou fazer só uma observação. A Rede Globo, ela é contra, sempre foi contra a esquerda. E hoje em dia a gente não sabe nem que é esquerda e direita mais não. Isso. Mas vamos lá, que ela seja contra o PT, por exemplo. Que seja, a gente percebe claramente que ela é contra. Aí Sérgio Moro estava naquela de ampliamento e grampeamento dos telefones e tudo mais. Aí vai lá, vê aquela questão da fala de Lula com a presidente Dilma. Exclusivamente a Rede Globo tem. O que é que você... Por quê? O que é que você faz? Na minha opinião. Não tem imprensa geral. A imprensa... Né, Nuno? A imprensa geral, o que é que você faz? Daqui, ó. Foi assim pra você todinho. Mas por que exclusivamente a Globo só recebeu isso? Eu não sei. Estou mencionando como verdade. Mas assim, eu não sei se foi exclusivamente a Globo. Mas só depois é que veio a divulgação do não tenho base para dizer se foi o próprio juiz Sérgio Moro quem forneceu esse elemento diretamente à Rede Globo. O que eu sei é que a Rede Globo é o maior veículo de comunicação da América Latina, tem um poder... a terceira maior do mundo. A terceira maior do mundo, conforme você está falando aí, e tem um poder enorme de convencimento, inclusive, da população brasileira. Não tenho dúvida disso aí. Quanto à questão do grampo, telefone, que é o pano de fundo disso aí, há várias divergências. Aí vem, mais uma vez, a questão da interpretação da norma. O juiz Sérgio Moro, ele já tinha dado essa mesma interpretação em outros casos, que não foi nesse caso da Lava Jato. Ele já tinha essa interpretação de que ele poderia publicizar esse meio de prova, entendeu? Em outros processos. Isso não foi um entendimento, inclusive, de outros juízes. Agora, se o entendimento é certo ou não, aí é uma questão interpretativa, uma questão de interpretação principiológica e de lei também. Porque o entendimento, me parece, do juiz é perfeitamente discutível. Mas o entendimento do juiz é que ele ponderou, ele colocou na balança o interesse comum, o interesse geral, o interesse da sociedade em ter conhecimento dos fatos e o interesse particular de um único sujeito. Respeitável, ex-presidente, mas um único sujeito, que é o ex-presidente Lula. E ponderando os interesses entre o interesse privado, exclusivo, de um homem e o interesse de toda a sociedade, o juiz ponderou para ele que era o interesse da sociedade, saber o que estava acontecendo. A questão dos grampos também, que muito se falou que não poderia grampear porque era presidente da República, a informação que eu tenho, porque todas as informações que nós temos são informações extraoficiais, claro. Agora, o grampo não foi no celular da presidência da República. Não foi do gabinete da presidência da República. Poderia facilmente ter sido um celular do ex-presidente, porque ele é um comum. Ele é igual a qualquer um da gente. Claro, ele é talvez a maior referência política do Brasil. Ele é a maior referência política do Brasil, mas ele poderia ter sido grampeado. Ele não está acima da justiça, assim como o próprio juiz não está acima das leis e da justiça. Mas, na verdade, o que se sabe é que o grampo foi em telefones que não eram nem do presidente. Era de segurança, de motorista, alguma coisa desse tipo. E aí pegaram indiretamente, pegaram a presidente da República, em conversas com ele. Mas o fato é o seguinte, discordando, e eu também tenho muita preocupação que você tem, porque é o seguinte, hoje a gente tem é muito complicado dentro do direito você criar certos precedentes, e sobretudo um momento conturbado como o atual, porque ele vira um precedente amanhã para ser usado contra mim, para ser usado contra você, para ser usado contra qualquer pessoa. Então, realmente, eu tenho muita preocupação. Eu também vejo algumas coisas, não isso, mas vejo algumas coisas como um certo excesso, mas eu tenho de fato essa preocupação, para que não se crie alguns precedentes agora, nesse momento, e que esses precedentes vão ser solidificados ao longo do tempo. E aí eu vi também outros argumentos dizendo assim, não, mas o Lula, ele não está acima da lei. Por outro lado, também, o juiz federal também não está acima da lei, muito embora esteja fazendo um trabalho excepcional.
excepcional. Excepcional. Talvez ele seja hoje o herói brasileiro. Agora, só como pessoa mesmo, no bloco, você é a favor ou contra o impeachment? Aliás, o impeachment é entendimento. É contra ou a favor? Como eleitor. Jardel, veja, ouvi também, eu participei, sou bem franco, sei inclusive, sou um cidadão político também dentro do município, e sei inclusive das consequências do que eu estou falando. Podem trazer negativamente do ponto de vista político. Participei inclusive do movimento Vem Pra Rua. Meu sogro inclusive forneceu um trio elétrico lá e eu fui para o trio elétrico, participei ativamente. Não é um movimento político partidário, tem nada com partido. Tanto que a gente acompanhou na televisão, na Avenida Paulista, o próprio Aécio e o Geraldo Alckmin foram vaiados. Muito embora eles personalizem hoje, o PSDB hoje protagoniza e personaliza, digamos assim, a oposição. É personificada hoje no PSDB. A oposição pensa logo no PSDB. Mas estão envolvidos também, né? Há conversas aí de que o Delcídio, o senador, ele citou o nome. Agora, o problema de se falar alguma coisa é porque quando ele citou o caso de alguns membros do PT, só a delação premiada ela não é suficiente para ensejar uma condenação, não. É preciso ela estar associada a um elemento de prova outro, porque senão você daria um poder muito grande ao delator, a um criminoso, porque o delator é um criminoso. Então você não pode chegar a dizer assim, o que o delator está dizendo é a verdade absoluta. Aquela verdade ali, ela tem que estar respaldada em outros meios de prova. E esses meios de prova estavam presentes para pegar outros membros do PT. Até agora, não houve essa convergência de provas para pegar, por exemplo, o Aécio, que foi citado também na delação premiada do Ciro. Ainda não foi pego. Mas esse movimento, voltando agora para o movimento, esse movimento Vem Pra Rua, não é partidário. É um movimento de lavagem mesmo de roupa do Brasil, de acabar com a corrupção. Ali ninguém estava defendendo as cores de um partido político, de uma agremiação partidária. Ali se defendia o Brasil que é verde e amarelo. Eu fui para a Avenida Boa Viagem, com minha camisa do Brasil, verde e amarela. Eu não fui bandeira de nenhum partido político, nenhuma agremiação, muito embora eu seja afiliado ao PSDB. Sou presidente aqui em Altinho do PSDB. Diferente da situação do governo de Dilma e dos manifestantes que têm todo o direito de se manifestarem a favor do governo. Mas eles vestiam uma bandeira vermelha, uma cor vermelha. O Brasil não é vermelho, nem é azul, nem é laranja. O Brasil é verde e amarelo. Aquelas pessoas que foram para a rua no movimento Vem Pra Rua, eles estavam defendendo o Brasil e não nenhuma agremiação partidária. E as pessoas que foram dias depois para defender o governo, eles foram para defender o governo e a bandeira do PT. E aí você não me respondeu se era contra ou a favor do impeachment. Então, o fato de eu estar no movimento Vem Pra Rua não significa necessariamente ser a favor do impeachment. Certo. Eu só não aceito o argumento de que essa questão que o PT está dizendo de não haverá golpe. O impeachment tem previsão constitucional. Logo, não se está falando em golpe. Tem previsão constitucional. Agora, a preocupação é saber se a conduta da presidente, em algum momento, enseja uma responsabilidade capaz de deflagrar a abertura de um processo de impeachment. Aí realmente é uma questão mais técnica, eu precisaria realmente analisar. Agora, que essa ligação, independentemente do impeachment, o impeachment é um processo político-administrativo que vai correr no Congresso Nacional. Não tem poder judiciário nisso aí. A única coisa que tem no impeachment é que o presidente do Supremo Tribunal Federal ele preside a sessão do Senado, que após a Câmara receber o processo de impeachment, se receber e mandar para o Senado, aí o processo de impeachment será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É a única participação do Judiciário. Mas, ainda que seja superada a questão do impeachment, ela tem um problema, o governo tem um problema que vai ser a questão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque aí não é um julgamento político-administrativo, é um julgamento técnico, jurídico. E, juridicamente, as provas, os elementos que foram fornecidos pela Operação Lava Jato, elas têm um nexo causal que fechou o ciclo. Eu estou analisando, não é o que eu quero ou o que eu não quero, eu estou analisando juridicamente. Os poucos elementos que eu tenho para analisar juridicamente. Fechou o ciclo. Então, essa questão, por exemplo, já há uma ação eleitoral que já foi aflorada desde a época, uma investigação da ação judicial, se eu não me engano. Já houve
na delação premiada, já foi dito que foi entregue valores para serem aplicados em campanha. Então, se houve valor dado por empreiteira que correu sem ter sido pela conta de campanha, aí você abriria um ilícito eleitoral gravíssimo, atraindo inclusive a incidência do artigo 30A da Lei 9.504, podendo inclusive gerar a cassação. Qual a diferença do impeachment? O impeachment ele é contra a presidente da República. Acontece no impeachment, eu não estou sendo nem a favor nem contra, só estou apenas relatando, acontece no impeachment, assume, inevitavelmente, o vice-presidente da República, que não tem nada a ver, Michel Temer. Se houver a cassação do mandato dela através do Tribunal Superior Eleitoral, a chapa cai a chapa. Assume interinamente, no caso, o presidente da Câmara e os deputados e convoca novas eleições. Ok, deixa eu ir aqui para o Face, senão não dá para dar tempo não. Rosleiro Maria da Silva, não, lá da Vila. Boa tarde, Jardiel. Aqui um abraço ao Tiago, ele é educado igualmente o pai. Quero fazer uma observação. Deixa eu me ver aqui direitinho, então não estou entendendo direito. Entendi sim. Fazer uma observação. Eu acompanhei, não votei, mas acompanhei ainda. Lembro do doutor Júlio Rodrigues Filho, o pai de Petrúcio. Júlio Rodrigues era uma referência, como você falou, porém não deixou um herdeiro político. Doutor Carlos também não deixou um herdeiro político. E Zé Comino não deixou um herdeiro político. Opinião de qual, Tiago, sobre isso, como neto? Tiago, responda aí. Olha, essa herança política, eu acho que a cultura em cidade do interior, sobretudo cidade do interior, está muito arraigada nessa questão de que a política ela é uma coisa que se herda. Talento político, eu não diria que a família do Dr. Carlos não deixou herdeiro político. Eu vejo potenciais políticos dentro da família. Agora, isso não é uma coisa que... meu avô, por exemplo, Júlio Rodrigues, foi um grande líder político dentro do município, eu serei também. Isso não se herda, isso se conquista. Muitas pessoas conseguem, inclusive, assumir o poder e não se tornam liderança. Sim. E a gente tem vários exemplos no município de prefeitos que chegaram a alcançar o poder, o posto máximo dentro do município, mas não foram lideranças. As lideranças aqui ainda são o ex-prefeito Carlos de Castro e o ex-prefeito Zé Comena, sem dúvida alguma. E a própria família Almena já fez, inclusive, um prefeito. O próprio filho de Zé Comena foi prefeito. Então, assim, é preciso se desgarrar um pouquinho e até os filhos de famílias que nascem no seio de famílias que são tradicionalmente políticas tem que se desgarrar um pouquinho da família, do nome da família e tentar buscar o seu próprio espaço. Tentar conquistar. Carisma não se herda. Carisma se adquire. Ou então nasce com ele. Eu realmente não sei se o carisma você adquire ou você já nasce com ele. É uma coisa intrínseca à pessoa. Agora, uma coisa é certa, ele não se herda. E nem se transmite de pai para filho. Não tem isso, não. Não tem isso. Edivaldo Monteiro. Tiago tem pretensões políticas? A pergunta? Uma pergunta. Certamente. Pague aqui um negócio aqui. Certamente. Você tem pretensões? Eu nunca neguei dentro do meu grupo político, faço parte de um grupo político. Sou do grupo político do Dr. Carlos de Castro e nunca neguei que tenho pretensões políticas. Não vou atropelar o espaço de ninguém, nem vou atropelar o momento ideal, que chegará, não sei quando, mas eu tenho minhas pretensões políticas. Tiago, nesse cenário político de Altim, será que lá no futuro surgirá um tecido aqui do Altim? Ou não funciona? Porque nós tivemos vários, né? Tivemos vários, inclusive eu trouxe seu pai. Inclusive meu pai. Você pergunta já para esse pleito agora? Sim. Veja, Jardiel, eu acho assim, a gente vendo já, tomando como paralelo a política nacional, governo federal, você vendo a República numa crise ética e moral muito grande, é natural o surgimento de novas lideranças. É absolutamente natural. É como se o modelo posto ele não atendesse às necessidades e aos anseios da população. Então, é absolutamente natural na esfera municipal, na capital a gente está vendo isso agora, entendeu? Uma reação de oposição, novos nomes surgindo, sem ser daquele eixo
tradicional do PT, do PSB. Então eu vejo absolutamente como algo natural e algo bastante louvável do ponto de vista democrático, a discussão seja travada. Agora, se tem viabilidade ou não dentro do atual cenário, aí é uma outra questão. Meu pai já se aventurou, todo mundo sabe, dentro de uma eleição, que ele foi realmente uma terceira via. Uma terceira via completamente desprovida de recursos e que teve a única vez na história daqui de Altinho que as duas lideranças se enfrentaram. Foi a oportunidade em que Zé Comena era candidato à reeleição e enfrentou Carlos de Castro. Eram as duas lideranças. E aí surgiu uma dissidência, uma pequena dissidência, sozinho, né, tentando combater essa estrutura hegemônica que já vinha, uma estrutura oligárquica. Oligárquica começou antes do meu avô. Mesmo a referência enfrentou, Então, o curioso dessa terceira via que surgiu no ano 2000 foi o seguinte: meu pai foi candidato pelo PPS. Ele não tinha recurso para fazer, não teve nenhum carro de som. Inclusive a própria a Justiça Eleitoral proibiu Petrúcio Rodrigues de fazer campanha. Ele não poderia sequer, sob pena de responder um processo, dizer que era candidato em público, no microfone. Isso porque poucas pessoas vão se lembrar, mas naquele ano, na convenção, o PPS tinha dois candidatos na convenção. Um era Petrúcio Rodrigues e o outro era um candidato que se dizia à época era um laranja do Grupo Amena, que era um candidato apenas para vencer internamente dentro da convenção Petrúcio, para que pudesse, enfim, garantir que não haveria esse terceiro grupo. Então, e ele saiu vencedor, porque o PPS, como era um partido coligado ao grupo político do ex-prefeito Zeca, tinha a maioria das pessoas que tinham direito de voto dentro da convenção. Então, saiu vencedor o candidato que era do governo, e meu pai, Petrúcio Rodrigues, perdeu. E foi buscar na justiça o direito de ser candidato. E ele só veio conseguir cerca de 15 dias antes da eleição. E ainda assim, Jadiel, foi a terceira via que teve mais votos dentro do município. Foram 500 votos, quase 500 votos, 495, 400 por aí. Foi a terceira via que mais teve votos. E no atual cenário, você vendo, claro que essas questões da política nacional, ela interfere muito na política municipal. Falta dinheiro para as prefeituras. Isso não é exclusivo de Altinho, não. Eu que trabalho com prefeitura, eu que trabalho com município, com prefeito, com ex-prefeito, eu vejo que isso aí é uma questão geral. Os municípios estão sem recursos. Então, é natural que a falta de recursos fragilize de uma certa forma toda a administração municipal, todo o governo municipal, todo o prefeito, e aquela política tradicional, de repente voltar, o antigo vir de novo, entendeu? É que favorece a discussão de uma terceira via. Agora, se é viável ou não para esse pleito agora, realmente não há como avaliar nesse momento, não. Até que se você vê essa... Claro que você tem pretensões, e nas pretensões que você tem, tudo pode acontecer de positivo ou negativo, ganhar política ou não ganhar. Mas se você viesse a ganhar, porventura, a política, você viria morar ou você permaneceria no Recife? Certamente. É uma das restrições que, antes de haver uma candidatura, tem que se ponderar bastante. A esse respeito de perder e ganhar, eu queria abrir um adendo. Eu sou neto de Júlio Rodrigues. Certo. Sou do grupo político de Carlos de Castro. Então, medo de perder política, eu não tenho. Apenas é uma questão de se avaliar o momento adequado. E outra, não é uma decisão que se tome individualmente. Eu digo ao meu pai, dentro do grupo eu sou apenas uma célula. O grupo é bem maior. E a minha opinião, mesmo que de repente ela fosse divergente do grupo, eu tenho a obrigação, por eu estar dentro de um grupo político, de acompanhar a decisão da maioria. Isso é democracia. E já estou antecipando eventuais perguntas. Eu vou acompanhar esse grupo que começou lá, que era G10, depois virou G11, depois virou G12, e agora virou G11, G10, G9, G8, G7, e eu já não sei em que G está. Eu sei que um dos G sou eu. Enquanto me quiserem também. Enquanto me quiserem, eu sou um dos G. E vou tentar reaglutinar esse grupo, entendeu? Tenho minha opinião, claro. Acho, inclusive, eu nem me sinto confortável para
aprofundar tanto nessa questão de grupo, porque é uma questão que não envolve só a minha pessoa. Sim, claro. E eu sei tratar disso, lidar com isso com muita tranquilidade. Sim. Eu sei fazer parte de uma reunião, sei ser vencido de uma reunião e sei acatar a decisão da maioria, tranquilamente. Isso aí eu faço inclusive no meu escritório. Então, assistencialismo dentro da política é uma cultura que já está arraigada também que foi criada, não foi criado agora, mas é uma coisa evidente. A mesma coisa em que sentido? Do assistencialismo? De forma alguma. Jardiel, a minha vida profissional, eu estou longe, muito longe de ser uma pessoa rica. Mas minha vida profissional já me propõe um conforto a mim, a minha família, penso eu que para o resto da minha vida. Certo. Eu não estou vindo, nem viria para Altinho, ou postular um cargo público em Altinho, com a pretensão de retirar alguma coisa do município. Eu, graças a Deus, não preciso de nada do município de Altinho. O que eu quero é ajudar o município de Altinho em um determinado momento. É o que eu preciso. É a minha pretensão. Então, mas essa minha vontade, e eu confesso também, ela não pode ser tão altruística ao ponto de eu comprometer o futuro da família. Então, a pretexto de eu realizar isso, que também é um sonho, porque eu venho de uma família política, a pretexto de realizar isso aí, eu não vou comprometer. Então, não vou dilapidar o meu patrimônio, não vou comprometer o meu futuro profissional, meu futuro, inclusive, econômico, em prol desse projeto. Se as pessoas em um determinado momento, se eu me candidatar em um determinado momento, por um determinado grupo político que comungue do mesmo projeto que eu, certamente eu não o farei de forma a, digamos assim, querer comprar a opinião pública, de querer comprar o voto. Ou o voto ele vem por consciência, ou infelizmente ele não vem. Essa seria uma boa via, né? Essa é uma boa via em relação de pensar assim. 3 horas mais 22 minutos, 22, estão entrevistando Tiago Rodrigues, Felipe Pedro Rodrigues. Deixa eu ver aqui. Tiago, agora fica um pouco difícil em relação a tipo assim, as pessoas te conhecer mesmo assim da zona rural. Você conhece muita gente da zona rural, tem esse contato, ou essa dificuldade, isso atrapalha? Não, às vezes as pessoas me param até na rua, acho até curioso, a pessoa me para assim e faz, não, isso é o Felipe Petrúcio. Aí pergunta assim, é você que é o doutor? É você que é o doutor, o advogado? Eu até brinco, eu digo, meu irmão é que é doutor, eu não sou nem doutor, né? Quer dizer, meu irmão é que está me doutorando, que academicamente será doutor. Eu não sou. Mas aí eu digo, não, mas sou eu mesmo, eu sou o filho dele. Porque me conhece em virtude, sei lá, de um processo. Porque eu realmente não tenho essa convivência com o homem do campo. A minha vida profissional não me permite estar aqui em Altinho o tanto quanto eu queria. Então não tenho. Mas eles conhecem talvez por causa de alguns processos que eu já peguei aqui, que eu já patrocinei algumas causas aqui que teve repercussão, que foi no caso do ex-prefeito Carlos de Castro. Fui advogado dele em algumas oportunidades, do próprio prefeito Ailson, que eu também fui advogado dele. Então, e a relação que eu tenho com a própria família do Dr. Carlos já, digamos assim, favorece no futuro conhecimento com a zona rural. Muito bom. Existem algumas questões no Código do Consumidor, por exemplo. Propaganda enganosa é crime. E às vezes eu vejo muito nas redes sociais, o político falando de tal, prometeu tanto, prometeu e não cumpriu. O político não tem punição em relação a isso, não. Alguns falam no direito em dolos bônus. É como se fosse um dolo amenizado, o exagero normal de uma campanha. Que eu não concordo não. Só ratificando, a propaganda enganosa, ela não chega a ser crime, ela é um ilícito cível. É um ilícito cível, não é um ilícito criminal, não em princípio. Agora, há determinadas propagandas que elas se desgarram desse, como é que eu diria, a malandragem tolerável do ponto de vista da legislação. E aí quando se desgarra um pouquinho disso aí passa a ser um ilícito. A pessoa, como eu falei, a pessoa tem liberdade de expressão, mas a lei ela também pune pelos excessos. Então, dentro de uma lógica, de uma proporcionalidade, o direito tolera alguns excessos, mas
o próprio excesso ele tem limite. E aí, uma vez transbordado esse limite, há necessariamente a infração a uma norma e a aplicação certamente de uma pena. Então está encurralado de qualquer forma, né? Tá. É sempre trabalhar nessa esfera aí do direito eleitoral é sempre complicado por isso. Porque a questão é muito interpretativa e a lei nem sempre ela fornece assim, os elementos necessários. A pessoa pergunta, esse tipo de propaganda eu posso fazer, como meu amigo aqui, Márcio, já perguntou a mim, eu posso fazer esse tipo de propaganda, que é um pré-candidato a vereador, se eu posso fazer esse tipo de propaganda, eu digo, olha, a lei não diz se essa propaganda pode ou não pode, né? Se restar configurado que isso aqui tem natureza político-eleitoral, não pode. Mas é uma questão muito de interpretação. Depende muito da interpretação. Depende muito da interpretação. As mudanças políticas aí, reduziram os dias aí para 45 dias, tem uma redução. Essa mudança fortalece o político, Tiago, ou desfortalece, na verdade? Desfavorece, na verdade. Favorece ou desfavorece? Eu acho que, de uma certa forma, favorece a manutenção do poder, porque é um tiro curto. Você tinha 3 meses de campanha que foram reduzidos. Quando eu digo de campanha, eu falo oficialmente de campanha. Porque o que a gente sabe é que nos bastidores a campanha já tá na rua já há algum tempo. Os políticos estão batendo nas portas já estão pedindo voto, essa campanha já começou. Agora a política, a campanha mesmo eleitoral, aquela campanha de imagem, de carro de som, a política de adesivo, que enfeita a cidade, que a cidade para em virtude da política, essa aí é um tiro curto. E aí, talvez a gente, como está começando agora, a gente só vai ter essa percepção mesmo com o desenrolar da coisa. Mas, em princípio, uma análise rápida, superficial, eu diria que favorece a manutenção de um sistema. Porque pressupõe que quem já está no poder já tem mais conhecimento, precisa de menos campanha. Então, em princípio, eu penso que favoreça essa questão, a manutenção do poder. Então, quem está no poder fica melhor. Fica melhor. Fica melhor por esse aspecto. Tem outros aspectos também que quem está no poder hoje também está desfavorecido. Mas esse aspecto talvez seja uma vantagem. Ok. São 3 horas mais 28 minutos, 3h28. Essa aqui é para dos nossos amigos, mais uma vez. A Gil Castro, um abraço também a Casa Grande, foi botar ali também, né? Casa Grande está por aí, Carolina está por aí, Nivaldo, enfim. A todos estão presentes por aqui. Tiago, muito obrigado a você por você ter vindo e ter se expressado assim, e a gente saber. Eu tenho um contato há tanto tempo com você, e você é esse cara educado, onde passa, fala com a gente, cumprimenta. E é isso, bom profissional, filho de uma referência muito boa para Petros Rodrigues, e Petros, você foi de outra referência muito boa também. E assim, é uma família tradicional, obrigado a todos. Fique sabendo de tudo o que acontece em nossa região. Acesse altinhoshow.com.br.